Agora vamos falar de mercado de trabalho. Estamos na linha com Hélio Zilberstein, economista, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, boa tarde. Boa tarde, Denise. E vamos falar de desemprego. Houve uma leve queda, bem leve aí no trimestre encerrado no mês de maio. É a PNAD trimestral móvel, então vai alterando, tira um mês, coloca o outro mês. Então, de março a maio, a taxa ficou em 12,7%. No trimestre entre dezembro e fevereiro estava em 12,6%. E no mesmo período do ano passado, 13,3%. São 13,2 milhões de desempregados no país, segundo esses últimos dados. A sua avaliação, por favor? Bom, Denise, como a gente estava prevendo, né, o desemprego ele cresce no comecinho do ano e depois ele estabiliza e até chega a cair. Então, o que nós estamos vendo é esse primeiro movimento de estabilização, né? Então, isso é um comportamento típico em todos os anos. Agora, está muito alto esse desemprego, né? É uma quantidade enorme de desempregados. As coisas que mais chamam a atenção nesse caso, primeiro é o seguinte: o desemprego não cresceu nesse trimestre, terminado em maio, porque muita gente ficou fora do mercado de trabalho. Nós tivemos um crescimento de população fora do mercado de trabalho de 500 mil, né? Então essas pessoas normalmente teriam ido ao mercado de trabalho e aí nós teríamos um crescimento do desemprego. Então, como elas não estão procurando emprego, tecnicamente, elas não estão desempregadas, tecnicamente, né? Outro aspecto que chama a atenção nessa divulgação do IBGE é que nós perdemos, comparando esse trimestre com o trimestre terminado em fevereiro, nós perdemos 300 mil empregos com carteira. E, ao mesmo tempo, Denise, nós crescemos 300 mil no funcionalismo público. Olha que interessante. O Estado brasileiro aumentou a contratação nesse trimestre. Isso mais ou menos compensou a perda de empregos com carteira. E, finalmente, uma coisa que chama muito atenção, mas preocupa muito, é que a gente perdeu muito emprego no comércio e no segmento dos serviços mais sofisticados, que são os serviços de informação, os serviços financeiros. Então, a gente pode começar a suspeitar que essas alterações nos processos produtivos, as alterações na tecnologia de fazer as coisas estão começando a afetar o mercado de trabalho. Professor Hélio, o IBGE não vê implicações maiores da greve dos caminhoneiros nesse movimento aí de mercado de trabalho no mês de maio. No trimestre encerrado em maio, talvez maio tenha um peso menor na composição geral. Agora, a CNI divulgou hoje um levantamento em que mostra assim, uma queda do emprego industrial no setor no mês de maio, muito relacionado a uma mudança de expectativa pós-greve dos caminhoneiros. Então, houve aumento de estoques, a queda da produção e, de acordo com esse levantamento, houve queda da massa real de salários, né, do rendimento médio e aumento do desemprego num percentual que anulou o que havia sido registrado de recuperação desde o começo do ano. São metodologias diferentes, mas é o emprego aí de melhor qualificação, não é? É verdade. E o emprego na indústria, medido por essa PNAD, ele ficou mais ou menos estável quando comparado com o trimestre terminado em fevereiro, ou seja, o trimestre que terminou 3 meses atrás. Houve um crescimento de 100 mil empregos nessa comparação. Mas provavelmente no mês de maio houve uma queda, mas como a medida é maio, abril e março, dos 3 meses, então ela ainda não aparece plenamente nesse levantamento. E abril foi um mês de recuperação de alguns indicadores, né? Maio veio para interromper um processo que talvez fosse melhor. É isso mesmo. A greve dos caminhoneiros, quer dizer, além de todo o problema problema fiscal, o problema cambial, o problema da instabilidade política, da não previsibilidade, essa greve dos caminhoneiros foi um desastre para a atividade e para o emprego também. Agora, professor Hélio, qual a sua previsão a partir disso? Porque está havendo uma revisão para pior das projeções de vários indicadores da economia, como crescimento e inflação, em relação ao mercado de trabalho.
Olha, a gente não deve entrar numa nova recessão. Eu imagino que nós vamos ter um pequeno crescimento do PIB. Agora, esse pequeno crescimento do PIB, evidentemente, vai ser insuficiente para uma melhora significativa no mercado de trabalho. Então, a minha previsão é que a gente vai continuar, infelizmente, Denise, com taxas de desemprego muito altas ainda por um bom tempo. Tá certo, então. Nós conversamos com o economista Hélio Zilberstein, professor da Faculdade de Economia e Administração da USP. Professor Hélio, uma boa tarde, muito obrigada. Boa tarde, Denise, um abraço.